pessoal, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula 10.2, nós vamos ver os principais conceitos, terminologias de grafos. Vamos lá então? Essa videoaula ela é baseada nos seguintes capítulos de livros: o capítulo 22 do livro Algoritmos e o capítulo 13 do livro Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. Como a gente viu na videoaula passada, um grafo é formado por um conjunto de vértices e uma coleção de arestas conectando esses pares de vértices. Então, um grafo é uma forma de representar relações entre pares de objetos. Aqui nessa figura a gente tem um exemplo de grafo onde U, V, X, W, Y e Z são vértices e A, B, C e assim por diante são arestas. Uma maneira mais formal de representar grafos é representando um grafo com G formado pelo conjunto de vértices V e o conjunto de arestas E, onde V é um conjunto finito não vazio de vértices e é um conjunto de pares não ordenados de elementos distintos de V chamados de arestas. E cada aresta E que está dentro desse conjunto E, ela será denotada pelo par de vértices que a forma. Por exemplo, X, Y representa essa aresta aqui, ligando os vértices X e Y. Vamos ver agora os tipos de arestas. As arestas, elas podem ser orientadas, também chamadas de arestas dirigidas. Nesse caso, existe um vértice de origem e um vértice de destino. E a aresta é representada por uma flecha porque ela tem uma direção. As arestas também podem ser não orientadas, também chamadas de arestas não dirigidas, quando não há ordem dos vértices. Nesse caso, a aresta é representada por uma única linha, como nesse exemplo que a gente está vendo ali. Um grafo, ele é orientado, também chamado de dígrafo, quando todas as arestas são orientadas, como a gente está vendo aqui nesse grafo ilustrado. E um grafo, ele é não orientado, como esse outro grafo aqui, quando ele não possui arestas orientadas ou dirigidas. Um grafo, ele também pode ser chamado de ponderado. Um grafo é ponderado quando as suas arestas, elas possuem um rótulo numérico que indica o seu peso. Um peso é uma medida genérica qualquer. Por exemplo, naquele exemplo do grafo de aeroportos, as arestas elas continham um peso que representavam a distância entre os aeroportos. E um grafo, ele é rotulado em vértices ou arestas quando os vértices ou arestas possuem rótulos. Por exemplo, aqui a gente tem um grafo rotulado tanto em vértices, porque os vértices possuem rótulos, quanto em arestas, já que as arestas também possuem rótulos. Vamos fazer um exercício agora para a gente consolidar um pouco o que a gente viu até agora de grafos? Então, nós vamos fazer o grafo das palavras. Ele é definido assim: cada vértice é uma palavra da língua portuguesa. E duas palavras são adjacentes se elas se diferem em exatamente uma posição, uma letra. Por exemplo, rato e ralo são adjacentes, porque eles se diferem apenas no T e no L, que estão ali na mesma posição, são letras diferentes. Enquanto ralo e rota já não são adjacentes. A gente deve construir o grafo definido pelas seguintes palavras: ralo, ramo, rata, rato, remo, reta, reto e rota. Vamos lá então? Vamos desenhar o nosso grafo então. Vamos começar com a palavra ralo. Então, ralo vai ser um vértice do nosso grafo. Vamos para a segunda palavra, que é ramo. Ramo vai ser um outro vértice do nosso grafo. Ramo e ralo se diferem numa única posição. A terceira.
Então, eles vão ser vizinhos. Agora, vamos desenhar a próxima palavra, que é o rato. Vamos pular o rato para o nosso grafo ficar um pouquinho melhor. Então, vamos desenhar. O rato vai ser um vértice e ele vai se conectar ao ramo, porque ele se difere também do ramo na terceira posição. E da mesma forma, ele vai se conectar ao ralo, então nós vamos criar uma aresta entre os dois, porque ele se difere numa única posição, a terceira. Agora sim, a gente pode desenhar a rata. Então, a rata vai ser um vértice que vai ser vizinho do rato, porque ambos se diferem numa única posição, que é a última. A próxima palavra é o remo. Então, vamos desenhar o remo aqui. O remo, ele se diferencia do ramo em apenas uma posição, a segunda. Então, nós vamos conectar o ramo ao remo. A próxima é a reta. Então, vamos fazer aqui a reta. A reta vai se conectar à rata, porque se diferencia da rata numa única posição. Vamos fazer agora o reto. Vamos colocar o reto aqui. O reto vai ser vizinho do rato, porque se diferencia do rato numa única posição, que é a segunda, e também vizinho do remo, porque se diferencia do remo numa única posição, que é a terceira. Também do reta, porque se diferencia do reta numa única posição, que é a última. E agora a gente ficou com a rota. Então, vamos botar a rota aqui. A rota, então, vai ser vizinha do rata, porque se diferencia dessa palavra apenas a segunda posição. Vai ser também vizinha do reta, porque também se diferencia dessa palavra apenas uma posição, que é a segunda. Vamos ver mais um pouquinho de terminologia ainda. O e V são vértices finais de A, porque eles são ligados por essa aresta de rótulo A. Arestas incidentes são arestas que incidem, que chegam num determinado vértice. Então, por exemplo, A, D e B são arestas incidentes no vértice V. Vértices adjacentes. Dois vértices são ditos adjacentes se eles são ligados por uma aresta. No caso, o e V são vértices adjacentes porque eles são ligados pela aresta A. Um grau de um vértice. Um grau de vértice é o número de arestas incidentes naquele vértice. Então, por exemplo, X ele tem grau 5, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas que incidem nele. Arestas paralelas são aquelas arestas que possuem os mesmos vértices finais. Então, por exemplo, H e I são arestas paralelas porque ambas arestas possuem X e Z como vértices finais. E laço é aquela aresta que possui um único vértice final. Então, ela começa e inicia no mesmo vértice. Então, por exemplo, J é um laço. Para grafos orientados, ou seja, aqueles grafos em que as arestas são dirigidas, em que elas têm uma direção, são representadas por setas, a gente vai representar o grau de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai falar em grau de entrada e grau de saída. Então, o grau de entrada é um número de arestas que chegam, que incidem naquele vértice. Então, por exemplo, A tem grau de entrada 3, porque ele possui 3 arestas que chegam nele. Já esse mesmo vértice A, ele tem grau de saída
1, porque tem apenas uma aresta saindo dele, certo? Então, essa noção de grau de entrada e grau de saída é só para grafos orientados, em que as setas são dirigidas, as arestas são dirigidas. Para os grafos não orientados, a gente só diz grau. Uma outra noção importante é grafo simples. Um grafo simples é aquele grafo que não possui nem arestas paralelas, como por exemplo aqui o H e o I, como a gente viu, são arestas paralelas, e que nem possui laço, como por exemplo o J que a gente está vendo aqui. Uma outra noção importante é a noção de subgrafo. Um subgrafo é um outro grafo cujos vértices e arestas são subconjuntos do vértice e arestas do grafo original. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse grafo aqui, que é o nosso grafo G original, e a gente tem o H. O nosso outro grafo H aqui, ele é um subgrafo de G. Por mais um pouquinho de terminologia, uma outra noção importante é a noção de caminho. Então, caminho é uma sequência alternada de vértices e arestas. No caso, se a gente tiver um grafo simples, que é um grafo que não contém arestas paralelas ou laços, a gente pode representar esse caminho apenas como uma sequência de vértices, já que vai existir apenas uma aresta entre cada par de vértices. Uma outra noção bem importante é a noção de caminho simples. No caminho simples, todos os vértices e arestas são diferentes. Vamos ver um exemplo aqui. Então, esse caminho vermelho aqui é um caminho simples, porque todos os vértices e arestas são diferentes. Esse caminho é representado pela seguinte sequência de vértices e arestas: V, B, X, H e Z. Um contra-exemplo é esse outro caminho aqui, o P2, né, representado aqui em verde. Ele é formado pela seguinte sequência: U, C, W, E, X, G, Y, F, W, D e V. Aqui ele não é um caminho simples porque ele contém o W duplicado, né? Então nem todos os vértices são distintos. Os ciclos são aqueles caminhos em que os vértices de início e fim são os mesmos. No caso, um laço, ele é um ciclo de tamanho 1. Ciclo simples, os vértices e arestas são todos distintos, exceto o primeiro e último, que deve ser o mesmo para esse caminho ser chamado de ciclo. Então, vamos ver um exemplo de um ciclo simples. Então, esse caminho aqui em vermelho, ele é um ciclo simples. Porque, com exceção do primeiro e último, que é o V, todos os outros vértices e arestas são diferentes. Agora, esse outro ciclo aqui em verde, ele não é um ciclo simples. Por quê? Porque ele tem o W repetido nesse, como a gente pode ver aqui, né? Nesse caminho. Por essa videoaula é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. E na próxima videoaula a gente vai ver como representar grafos utilizando implementação com matriz de adjacência. Muito obrigada e até a próxima videoaula.